No assentamento a gente vai estar podendo verificar a apresentação, né? Eu vou apresentar em si os projéteis através das fotos, porque a gente vai precisar ter um aumento e um zoom específico, né, para estar transcorrendo sobre cada um desses modelos, a confrontação, o que esses modelos de projéteis fazem com confrontação, né, em balística externa, linkar com os conceitos, né, de coeficiente balístico, arrasto, balanço aerodinâmico e etc. Também o que cada projétil pode se denotar em questão de balística terminal. Novamente, mais uma vez, um item importante que a gente frisou quanto ao uso de cada etapa é a tensão na alavanca da prensa, né? E o que cada uma dessas informações vai nos refletir. E conformação com a balística interna em relação à altura desse assentamento, né? E aqui entra alguns detalhes que interferem na área do diâmetro livre e da garganta, que são medidas da câmara, né, elencadas na área de balística interna. Como que a gente descobre essa altura, se a gente pode mexer nela ou não, e o que novamente, as nossas regras de segurança das nossas normatizadoras vão nos dizer. A gente parte agora para as imagens. Para estar cumprindo o objetivo desse slide. Partimos dela, né, mais uma vez, da nossa normatizadora, onde a gente tem achurado, né, aqui em alaranjado, a altura máxima de assentamento, ou seja, a altura total dessa munição, desse cartucho, com o projétil assentado. A maioria das regras, né, cita diretamente esse número aqui, ó, 2,810 polegadas, que é mais ou menos o que a gente vai estar buscando, só que com uma diferença que aqui a gente está customizando a munição. Então eu fiz testes, né, eu vou mostrar para vocês como é que eu consegui verificar o dimensionamento da câmara da minha arma para eu poder estar mudando a altura desse assentamento com segurança. Passando primeiramente aqui, né, pelas matrizes de recarga ou pelos die. Esse é o die que eu estou usando no momento, né? Então você verifica que ele não faz mais conformação nenhuma no estojo, nosso estojo já está pronto, não é verdade? Então a gente vai estar o quê? Apenas colocando o projétil dentro dele. Mais uma vez, denotando a importância, né, de se ter aqui o micrômetro, já que esse ajuste é feito em milésimos de polegada, então é um ajuste muito fino mesmo. E na versão da direita aqui a gente tem uma visão de como ele é dentro desse cone, né? Esse cone é onde vai se encaixar o projétil e vai ser introduzido no cartucho. A ligação, né, dessas alturas de assentamento com a nossa balística interna refletida na câmara da nossa arma, né? Como que é a câmara da nossa arma? Então aqui a gente consegue visualizar raiamento do cano e como está acoplado, né? Como está encaixado essa munição dentro da câmara de forma perfeita, ó, sem espaços vagos. Dando sequência, a gente tem, mais uma vez,
a câmara da arma e a munição que vai ser assentada ali. Agora, é interessante vocês observarem essa medida A, que é esse espaço aqui, né? Que é esse diâmetro livre. Conseguem reparar que ele parece visualmente estar mais profundo e que não tem as ranhuras. Vocês conseguem visualizar as ranhuras do raiamento e aqui não possui. Ou seja, esse espaço é dado para que essa arma consiga utilizar qualquer tipo de munição que esteja dentro das normatizadoras, né? Se eu trocar o projétil, certamente outro projétil pode ter comprimentos diferentes. Então ele vai conseguir calçar aqui dentro, eu vou conseguir disparar qualquer tipo de munição. E é para isso que as normatizadoras servem, né? Para padronizar a logística e a troca e a diferenciação entre fabricantes e munições de outros locais. É a intercambiabilidade de munições que me permite, né? Se estão dentro da regra, qualquer arma é possível que aceite aquele calibre. Então é essa área livre aqui, ó, que a gente vai estar descobrindo dentro do nosso da nossa câmara. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Mais uma vez a explanação, né, em forma de croquis, para vocês conseguirem visualizar entre essas duas setas aqui, ó, onde se começa a distância entre as terras, né, que os americanos citam, distance of lands, que é nosso espaço onde não temos o diâmetro do calibre, é um diâmetro livre. Onde a gente vai buscar isso no projétil. O projétil em determinada região, ele é como ele é cônico, né? Ele vai aumentando o seu diâmetro até que ele chegue num ponto, que é ponto da ogiva do nosso projétil, onde ele se tem com o diâmetro do calibre determinado. Então, a partir de uma área, de uma região específica do projétil, e isso depende de cada modelo, peso, tamanho, comprimento, fabricante, né? A partir de um determinado, a gente vai conseguir descobrir isso como uma ferramenta, onde é esse determinado ponto. A partir disso, eu tenho o diâmetro do projétil. Mais uma vez, um croquis de especificação, né? De um projétil, as características dele, se é caldo de barco, se é pontiagudo com ponta romba, etc. A gente pode estar entrando nisso, se vocês quiserem, né? E a exemplificação, sim, da área de contato, né? A área onde eu tenho o diâmetro desse projétil, que é justamente a mensuração que a gente está buscando, da base até a ogiva. A gente vai falar mais à frente sobre esse termo. Outros tipos de projéteis para ser exemplificado para vocês, né? Sejam eles de materiais diferentes, compostos ou não, né? Por exemplo, material inteiriço sobre os projéteis monolíticos, projéteis compostos com bases em cobre com núcleos de chumbo, núcleos endurecidos, pontas macias, pontas de polímero para precisão, pontas de polímero para caça com desempenho terminal. Enfim, tem uma infinidade de modelos de projéteis, corpos alongados, caudas com ângulos de cauda de barco, como a gente costuma falar, e bases achatadas, enfim, tem uma infinidade de cartuchos de projéteis. Cada tipo de projétil vai permitir que eu faça um assentamento diferente, pois eles têm comprimentos diferentes também, a gente consegue visualizar aqui na parte inferior da base. Comparando com o topo, comparando com a linha média em que ele deve ser assentado. Então aqui a gente tem uma ferramenta, né, que é a seguinte. Eu retiro o ferrolho da minha arma, né? Isso aqui para a gente descobrir qual é a altura máxima que eu posso assentar meu projétil. E como isso é feito? Eu tenho num paquímetro com os adaptadores, né?
Esse adaptador é apenas de base, apenas para facilitar a mensuração. Esse outro adaptador de gauge de ogiva, ele vai medir aonde se tem o diâmetro 308 para esse calibre, né, 308 do meu projétil. Aqui eu tenho essa vareta, que é acoplada um estojo inerte, é um estojo próprio para essa mensuração. Por quê? Porque ele vem uma parte roscada aqui, onde eu me encaixo nessa vareta, contendo esse êmbolo em cinza. Então, esse êmbolo em cinza, ele é empurrado para dentro do estojo, com o projétil lá dentro, e eu vou aumentando a altura desse assentamento desse projétil. Só que tudo isso eu faço com esse conjunto aqui inserido na minha câmara. Então, eu empurro, eu empurro meu projétil até o ponto que a ogiva, o diâmetro do calibre, toque as raias, que as raias estão no calibre. Então, ele vai parar ali. E você vai sentir que o projétil não vai caminhar mais. Você faz o travamento dessa haste através dessa rosca aqui, retira esse conjunto de dentro, né, da câmara e consegue estar fazendo a mensuração no paquímetro. Consegue visualizar que ele está num ponto determinado, num diâmetro determinado do projétil aqui com esse anel comparador. E aí, com a ajuda do paquímetro, eu consigo ter uma altura de base até a ogiva, diferente da altura total, tá? Não é comprimento total, é comprimento de base até a ogiva. Bom, sabendo dessa altura, eu vou ajustar, né, a altura da minha matriz de assentamento. E aqui está a importância vital de se ter um micrômetro. Aqui a gente consegue visualizar também a marcação de torque, a marcação de linha de fé, onde eu já me baseio quanto de rosca e adaptabilidade eu tenho ali na minha matriz.